temática dessa mesa é da infância inventada, a infância patologizada, o estigma do diagnóstico na vivência infantil. E para compor essa mesa, eu gostaria de chamar o Pedro Maciel Chagas, pós-doutorando em Psicologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui doutorado em Psicologia pela UFRJ, mestrado em Psicanálise, Pesquisa e Clínica pela UERJ e especialização em Psicologia Clínica pela PUC-Rio. Atualmente é assistente de coordenação do curso de Psicologia da Unigran Rio, tem experiência na área de psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: autolesão, dores crônicas, saúde mental, infância e adolescência. E também, para compor essa mesa, eu gostaria de chamar a nossa querida professora Priscila Pires Alves, possui graduação pela UFRJ, e doutorado em Psicologia Social pela UERJ. Atualmente é professora adjunta desta casa. Tem experiência... foi promovida, ela é associada. Foi associada agora. Tem experiência na área de Psicologia... com ênfase em Psicologia Social e Comunitária e Gestalt Terapia, atuando principalmente nos seguintes temas: criança, abordagem gestáltica, contemporaneidade, relações diagnósticas, infância e adolescência. Bom, eu quero começar o nosso momento aqui com um diálogo que eu me deparei nessa semana, enquanto eu estava mexendo nas redes sociais. O diálogo é de uma mãe que tenta explicar para o seu filho de 8 anos o que é ansiedade. É um diálogo curto. Mãe, o que é ansiedade? Filho, é tipo o que está acontecendo com a mamãe. Eu queria tanto que hoje já fosse terça-feira para ter as respostas que eu só terei na semana que vem. Ah, mãe, eu sei como é isso. Mas isso não é ansiedade. Isso se chama criancice. Para nós, crianças, é muito difícil esperar uma coisa que não vai acontecer agora. A partir desse diálogo, eu gostaria de recapitular um pouquinho a história do diagnóstico. Acho que muitos aqui conhecem o DSM-5, não? O famoso Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, editado pela Associação Americana de Psiquiatria. Como eu disse, hoje nós estamos na 5ª edição. O primeiro é de 1952. Ele tinha 100 páginas. O 5º, ele tem 1000 páginas. Acho que a gente está ficando muito doido. E eu queria fazer um exercício aqui. Olhe para a pessoa que está perto de você. Bem no fundo do olho dessa pessoa que está perto de você. Mas olha a fundo mesmo. Cuidado para não apaixonar. Já rolou. Olhou? Já rolou? Agora eu quero que vocês decidam de vocês quem é o normal. Deu empate, a gente... Deu empate? A gente zerou. Bom, segundo as pesquisas, os brasileiros variam em uma estatística de 20% a 56% a desenvolver e ter um diagnóstico de um transtorno mental ao longo da vida. Então, a gente teria quase 50% aqui do nosso auditório com algum diagnóstico ao longo da sua vida. O que está acontecendo? Realmente estamos todos com transtornos ou há uma ampliação diagnóstica? Hoje tudo virou doença. E focando na infância, que aqui é o nosso objetivo, a gente faz a mesma coisa com as nossas crianças. Isso porque o nosso olhar para a criança não tem se deslocado para este período do desenvolvimento humano. O nosso olhar ainda é para um adulto. Mas acontece que o cuidado em saúde para e com a criança precisa ser uma perspectiva, a perspectiva da criança. E talvez falar sobre a perspectiva seja um primeiro tópico para a gente começar a discutir sobre estigma. A universidade ela me possibilitou uma rica experiência de ter o contato com o ambiente onde os diagnósticos são feitos a todo momento, e eu tenho observado as muitas situações nas quais o diagnóstico não serve ao cuidado em saúde, mas
que o diagnóstico é entendido como o cuidado em saúde. O que fazer quando você se depara com um laudo que contém o nome da criança que contém o nome de uma criança que não é a criança que você está atendendo? Ou o que pensar quando o diagnóstico é feito em 15 minutos? A patologização da vida está permeando as nossas percepções de viver a vida. É pensando em toda essa infância inventada, hoje também patologizada, que eu gostaria de convidar a professora Priscila para compartilhar conosco um pouquinho das suas percepções a respeito da infância. Gente, boa tarde. É muito bom estar aqui, retornar aqui, né? Quase um ano, né? Vai fazer um ano que eu estou afastada. Mas em março eu estou de volta. Não, ele não quer, não. Mas a gente quer. Mas eles eu não volto. precisam, a gente já tem amor de sogra. Então, olha só, eu queria agradecer a organização do evento, pelo convite, pela lembrança, né, da minha pessoa para debater um tema tão caro, é muito caro para mim e muito caro para todos nós na contemporaneidade, porque falar da infância e falar desses atravessamentos sócio-históricos que caracterizam o modo pelo qual nós pensamos o processo de desenvolvimento infantil e a maneira como as crianças têm sido vistas e colocadas ou enquadradas nas categorias que são propostas, né, por esses diagnósticos, manuais de diagnósticos e estatísticos, né, é super importante para que nós possamos pensar a nossa prática, né, e a nossa intervenção na clínica, em psicologia. É muito interessante a gente observar isso. Nos casos que eu tenho a possibilidade de acompanhar na supervisão dos meus estagiários no SPA, dificilmente uma criança chega à clínica hoje sem que tenha um nome por trás disso, ou com uma demanda de que ganhe um nome. Muito interessante nós pensarmos isso. Certa feita nós tivemos uma mãe que chega angustiada, né, pedindo que nós pudéssemos acompanhar a sua filha no processo terapêutico e ela pudesse ser acolhida e que essa escuta pudesse permear aí uma demanda que ela projetava, que era de encontrar um nome que pudesse enquadrar a filha dela para que ela ficasse aliviada com relação ao que fazer e como fazer com a filha. Então isso aponta para nós uma conduta, um comportamento, um posicionamento que precisa ser refletido com relação a essas demandas contemporâneas. O que faz uma mãe pedir que o seu filho tenha um nome para que ela possa saber o que fazer com a sua filha, para que ela possa saber lidar com a sua filha a partir do que esse nome, consequentemente esse estereótipo que esse nome sustenta, carrega. Então, é muito importante que nós possamos pensar sobre esse estigma de fato, né, que o diagnóstico muitas vezes traz, e o que ele sustenta, né, o que está por trás dele no sentido de justificar ou posicionar as pessoas subjetivamente nas próprias relações que elas estabelecem interpessoais, próprias relações interpessoais. Então, a minha fala aqui, ela vai no sentido... Quanto tempo eu tenho? Me ajuda, porque se deixar, né, vai sem falar. Eu preciso organizar meu pensamento aqui e poder dar conta de tudo que eu pensei em falar. Ela vai muito no sentido de recuperar historicamente esse conceito que nós temos de infância e como concomitantemente esse processo de medicalização e patologização ele vai acontecendo ao longo da nossa história, né, social. E quais os efeitos disso hoje na vida da nossa criança, né, da criança contemporânea, da criança com a qual nós lidamos na contemporaneidade, tá? Então pode passar, por favor. Então, quando a gente pensa, né, como eu já falei, na patologização, na medicalização, isso não é um fenômeno que está isolado, nós vamos falar disso sem que esse fenômeno esteja desconectado com processos sociais de história. É super importante a gente pensar nisso, embora nós estejamos numa época em que a história é negada o tempo todo, né, e a proposta de revisão da história seja feita o tempo todo, né, no sentido das teses daqueles que querem que se estabeleça, se coloque. É muito importante a gente pensar que a história, ela constitui para nós dados de memória que são fundamentais para que nós possamos compreender como o homem vem atravessando, né, e consequentemente se posicionando ao longo do tempo. Então, pensar medicalização, pensar patologização, é importante pensar nessa relação histórica, né,
com a construção do sentido de saúde também, que também vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Para que a gente possa pensar a razão pela qual esse excesso de medicalização, de patologização se estabelece hoje na nossa sociedade. Pode passar, por favor. Mais microfone. Bom, a gente vê que isso é um dado, né, de pesquisas que, sobretudo nas últimas décadas, 2 décadas, né, há 20 anos, a gente observa que o aumento do tratamento medicamentoso nas crianças, sobretudo nas crianças que apresentam dificuldades para acompanhar a escola, né, o aprendizado escolar, ou apresentam comportamentos cujos efeitos, né, se revelam na interação social, são buscados esses recursos medicamentosos para tratar essas crianças. Isso, ao longo dos últimos 20 anos, há estudos que comprovam que esse aumento tem se massificado. A gente sabe que essa apropriação da medicação, né, como recurso para nos salvar, é um dado de realidade. Hoje eu estava pensando nisso. Entra nessa rua principal da Terrada aqui, conta quantas farmácias tem entre uma loja de comércio e outra. No raio de 1 quilômetro são 6. São 6. Isso é um dado de realidade que nos remete a pensar. A gente não precisa nem fazer grandes elucubrações teóricas. Né? Concretamente, você observar a que servem essas farmácias, a serviço de que elas estão. Né? Na farmácia a gente compra remédio. Né? Outras coisas também, mas principalmente a gente compra remédio. Então é importante nós pensarmos nisso. Né? Pode passar? E aí a gente não pode deixar de falar do Arrier, né? A Filipe Arrier, História Social da Criança e da Família, foi um livro publicado em 1981, onde ele apresenta a tese dele, né? Através da historiografia, onde ele defende, né, e sustenta que o sentimento de infância é um sentimento que é forjado ao longo do tempo. Até o século XIII, não existia uma distinção entre a criança e o adulto. A partir do momento que a criança nascia, que o bebê nascia, enquanto ele era demandante de cuidado do outro, ele tinha alguém ali que se destinava a tratar dele. A partir do momento que ele andava, falava e podia participar da vida... Foi? Alô? Som. Da vida social, ele já participava da vida social adulta, sem que existisse, né, essa compreensão tal como nós temos hoje de diferentes fases da infância. Então esse sentimento de infância é um sentimento que é forjado socialmente. E ele ganha concretude, essa passagem, né, esse olhar, essa preocupação com o sentimento de infância começa no século XIII, XIV, mas ele se sedimenta com mais força no século XIX. E é a partir do século XIX, com a associação, né, das instituições, das escolas, que precisam entender que a disciplinarização dos sujeitos, a formação deles precisava estabelecer com idades próximas, essa segmentação se estabelece e a compreensão do conceito de idades da vida vem junto nessa esteira. Né? E esses diferentes períodos da vida, né, essa compreensão dessas fases diferentes da infância, vão fazendo com que esse prolongamento do ingresso na vida adulta se estabeleça. Tanto que a gente tem, né, a infância inicial, quando a gente estuda psicologia do desenvolvimento, a gente vê isso, né? A adolescência, que seria o período de passagem, né, de interseção entre a infância para a vida adulta, e esse período nem existia, né? A adolescência foi também uma criação forjada na esteira dessa evolução do sentimento de infância e dessa ideia de fases da vida, das fases do desenvolvimento, que foi muito bem incorporado pela psicologia. Interessante a gente pensar nisso. Né? A psicologia tem uma cadeira chamada Psicologia do Desenvolvimento. A que serve essa compreensão? Aqui a minha pergunta não é no sentido só de fazer uma crítica, mas de pensar como o nosso conhecimento, o nosso saber, ele vai se estabelecendo a partir dos dados de um tempo, de um momento, e atendendo a essa lógica também. O quanto nós precisamos o tempo todo caminhar, transitar, pensando, né, o quanto os discursos que nós produzimos e as práticas que nós desenvolvemos, elas podem estar reproduzindo uma lógica que está instituída socialmente. E nós precisamos ter cuidado com isso. Né? E quando uma mãe, e aí eu volto para a atualidade, quando uma mãe pede para o terapeuta dar um nome que a filha dela tem, você pode achar que você vai aplacar a ansiedade dessa mãe nomeando, mas talvez você esteja reproduzindo uma lógica que está instituída
no contemporâneo, que é: vamos estigmatizar todos porque desenvolvemos know-how, vendemos bastante remédio, ganhamos dinheiro com isso, e o sistema vai se atualizando dessa forma, né? Ele vai se retroalimentando dessa forma. Então é muito importante a gente olhar para essa questão com bastante cuidado, né? E atenção. Pode passar. Então, com o sentimento de infância, a derivação lógica, né, é de que esse ser ele não tem condições de se autorregular sozinho e vem junto à construção do sentimento, do sentido de família, sobretudo a ideia da família nuclear burguesa, né? Papai, mamãe, vovô, titia, cachorro, gato, galinha, né? Família janta juntos todo dia, né? Nunca perde essa mania, já diz a música lá, né? Então esse modelo de família é um modelo que fica incumbido como uma instituição de cuidar, né, de dar a continência necessária para que essa criança possa se desenvolver na sua fase inicial até conquistar a sua autonomia, entendendo que essa autonomia se daria com a entrada na vida adulta, quando ela se torna capaz. Nesse sentido, a gente observa a evolução da própria lei, né, civil, que varia de uma cultura para outra, mas, por exemplo, nesses ritos de passagem da adolescência para a vida adulta, a instituição, né, ou a atribuição do papel de adulto para esse sujeito se estabelece, né? Há vários ritos de passagem em diferentes culturas. É interessante a gente pensar isso. E que se atribui a esse sujeito: agora você responde por você, agora você é capaz de dar conta da sua vida por si, né? E os reflexos disso se dão nas leis, né? Nos acordos sociais, nos pactos que determinadas culturas estabelecem entre si. Então, na nossa sociedade ocidental, esse sentimento de família ele sustenta a ideia de uma criança que não tem condições de deliberar, portanto precisa ser tutelada, né? E essa tutela está assentada em alguns princípios que a moralidade vai propor. A lógica moral e ainda mais, a lógica de uma moral cristã que foi incorporada sobretudo nas escolas, porque quando as escolas elas foram fundadas, elas estavam atreladas ao princípio teológico da igreja, né? Era necessário doutrinar essas almas para que elas pudessem alcançar a redenção. Então é muito importante a gente pensar nisso, porque essa lógica ela está atribuída a uma proposta de contribuir para a salvação do sujeito, né? Para que ele pudesse se libertar dos possíveis pecados que tenha cometido, males ou características que ele detém no momento em que ele passa a habitar o mundo. Pode passar. E aí a gente precisa falar do diagnóstico, né? A palavra diagnóstico, você vai lá no dicionário, ela diz isso, né? Relativa diagnose. Valeu, ajudou muito, né? Mas aí você vai ler lá embaixo, que é possível usar na distinção dos diferentes dados. Quando a gente estuda biologia, lá no terceiro ano de ensino médio, segundo, primeiro ano, vai estudar quando a gente estuda o Enem, a gente aprende que táxon é uma condição que vai diferenciar as espécies, né? E classificar as diferentes espécies vivas. Ou seja, o que distingue o homem como um ser vivo do macaco? O que distingue o macaco como ser vivo do peixe, como ser super inteligente, inclusive, né? Na atualidade. Ele desvia do óleo, gente. Né? Então, esse critério é um critério importante. Inclusive, um critério importante que você precisa utilizar hoje. Se você sabe desviar do óleo, você é um ser inteligente. Né? Então, esse diagnóstico, ele tem o princípio de classificar para diferenciar. E por que eu fiz questão de colocar isso aqui? A classificação por si, ela não é um problema e nem a diferenciação, mas ela torna-se um problema na medida em que ela é apropriada para atender uma lógica, né? Que é uma lógica que muitas vezes vai favorecer a exclusão, que muitas vezes vai favorecer a uma expropriação da capacidade do sujeito se posicionar e se enunciar com as suas características e, sobretudo, se reconhecer com as suas características, né? Porque crianças, se nós pararmos para pensar, elas têm uma atividade motora, sobretudo quando ela alcança lá os 4, 5 anos de idade, em que ela se dá conta da potência que ela tem corporal, essa consciência que o corpo ela vai estabelecer, ela tem naturalmente uma atividade de explosão, uma característica de explosão muscular.
Ela vai correr, ela vai pular, ela vai querer se constituir como Homem-Aranha, ela vai subir em todos os lugares, e não necessariamente isso significa que ela é hiperativa. Ela só é uma criança agitada, bagunceira, levada, né? A gente nomeava assim, né? E essas características, elas vão diferir, como taxo, né? Vão variar de uma criança, de um sujeito para outro, porque depende das condições do meio, depende das condições culturais nas quais ela está inserida, né? Todos esses elementos, eles têm um impacto no modo como ela se expressa e como ela se revela ao longo do seu processo de desenvolvimento na relação comum. Pode passar, por favor. E aí, são 3 palavras que eu acho importante a gente pensar. Na evolução desse conceito, na esteira, né, da evolução desse conceito de infância, juntamente com ela vem a evolução do conceito de saúde, né? E a proposição, né, do cuidado em saúde, ela é uma proposição que, no momento em que ela emerge com uma característica na história de você limpar toda a sujeira que habita o mundo. Ela está calcada na lógica da higienização, né? E, historicamente, quando você começa a organizar a sociedade e você precisa, de alguma maneira, separar o joio do trigo, você precisa dizer, pessoas que não têm consciência e que não sabem cuidar da sua higiene pessoal precisam ser habilitadas para isso. E se elas não sabem, elas vão ficar excluídas. Certo? Temos que formar cidadãos conscientes com esse cuidado. Temos que formar cidadãos que pensam e que são capazes de produzir esse lugar. E aonde esses cidadãos vão aprender e vão desenvolver essas habilidades? Na escola. Então, vejam bem, a escola, para além de uma instituição que vai formar o cidadão, ela é uma instituição que vai também se ocupar dessa saúde desse sujeito. Garantir para que os seres eles possam se desenvolver dentro de uma lógica de normatividade que está proposta e agenciada socialmente. Pensar nisso é muito importante, porque quando o psicólogo ele chega numa escola, ele é convidado, gente, não achem que ele é convidado para promover revolução na escola. Ele é convidado para acalmar os ânimos e aplacar aquelas crianças que estão saindo da norma. E nós precisamos ter cuidado com o nosso papel ali. Se a gente endossa esse lugar, nós estamos reproduzindo uma lógica que muitas vezes apaga a subjetividade daquele sujeito, que pode ser o que esteja denunciando que não vai bem dentro desse sistema, desse lugar. Porque uma criança ficar sentada 4 horas olhando para um quadro e para um professor é absolutamente insustentável, muitas vezes, para ela. E numa escola, universitários também não ficar, universitários também. Aí eu tenho que fazer a minha culpa, porque eu dou aula de 7 às 11, né? De 7 às 11. E a escola tem um problema, né? Ela é a mesma desde que ela se instituiu. O modelo pedagógico, da prática pedagógica é o mesmo. É só a gente olhar para as nossas salas de aula. Tem um conto que diz assim: pegaram um homem e congelaram ele 100 anos. Ele se descongelou 100 anos depois. E aí foram apresentar o mundo para ele. E disseram para ele: e aí, meu filho, o que você viu de diferente? Ah, muitas coisas. As comunicações mudaram, né? Hoje se comunica sem precisar de carta. Agora, num toque, a gente se comunica. Os meios de transporte evoluíram bastante, etc e tal. Eu estou impressionado com a evolução do mundo, o progresso. Não me reconheço mais nesse lugar, etc e tal. Então, e o que não mudou? Ele diz: a escola. E é verdade. Né? A escola continua, o princípio de escolarização ele continua sendo o mesmo. É uma lógica que é difícil da gente romper muitas vezes, porque isso implica nós pensarmos conjuntamente, né, em como essas barreiras e essa lógica pedagógica que entende que uma formação precisa reunir pessoas que têm o mesmo nível de desenvolvimento, a mesma faixa etária, precisam se agrupar para aprender de um modo só. Como se a forma de aprender não fosse igual para todos nós, porque nós temos um cérebro, neurônios, segundo os 100 bilhões de neurônios, lá, se o nome deles é até meu professor, o Lente, Roberto Lente, isso. Nós temos que tem 100 bilhões de neurônios, que faz sinapses e que aprende desse jeito. Então, é interessante a gente pensar sobre todos esses elementos, porque todos eles reunidos, eles produzem um sentido para se pensar essa lógica
que hoje se propõe a eliminar qualquer diferença dentro de uma sala de aula, numa educação infantil, por exemplo, às vezes até no período de alfabetização e no primeiro segmento. No segundo, no ensino médio também, mas como a gente vê essas diferentes tendências, né, com relação a essa proposta. Então, são 3 palavras importantes. Quando a gente fala de cuidado, e quando a gente fala de cuidado em saúde, nós precisamos nos questionar que cuidado é esse que nos cabe, e aqui é o que nos interessa como psicólogos, no momento que nós somos convocados a fazer uma intervenção numa escola. Ah, psicóloga, a gente está chamando você aqui porque tem uma turma que está muito agitada e a gente não está sabendo lidar com ela. Você pode acalmar essa turma pra gente? Eu leio sempre se acalmar com a destra. Né? Por que não convocar essa turma e essa escola a pensar qual é a razão pela qual ele está agitada? O que está produzindo isso? Né? Naquela instituição, naquele locus, naquelas relações. É porque isso, gente, dá mais trabalho. Isso significa mexer com todos os elementos que estão contidos nesse sistema. E é muito mais fácil, isso não é meu, isso é daquele grupo ali, do que eu me apropriar e me integrar neste processo e produzir alguma coisa com isso. Então essa é uma reflexão importante que nós precisamos fazer para que nós possamos nos posicionar com relação à nossa atividade no que diz respeito ao cuidado, né? ao cuidado em saúde dentro do processo de escolarização. Qual é o nosso papel nesse lugar aí? Até porque o psicólogo que tem uma prática que está implicada com essa lógica, ele poderia evitar que muitos casos chegassem, por exemplo, à saúde. Né? Porque hoje o que acontece, e aqui em Volta Redonda isso é um elemento extremamente interessante. Uma certa época, uns anos atrás, nós desenvolvemos um projeto de extensão de intervenção nas escolas. A gente queria trabalhar o conceito de ética e alteridade. E nós fizemos um teatro com crianças, interativo, onde elas ajudavam a pensar o conceito de alteridade dentro das possibilidades que elas tinham de compreensão desse conceito. E aí a gente entendeu que seria muito importante que a educação ela pudesse trazer profissionais de psicologia que pudessem estar nas escolas. Quando a gente vai lá e pergunta, né, para a Secretaria de Educação, tem psicólogo nas escolas? Não tem. E o que vocês fazem quando é necessário uma intervenção de um profissional na área de psicologia? A gente manda para a saúde. Então, assim, problemas escolares são problemas de saúde. Entendem a lógica? E o cuidado que a gente tem que ter com isso? Porque essa criança inevitavelmente será diagnosticada. Ela será medicalizada, né, para o bem de todos e felicidade geral daquela instituição. Né? E o pior, né, gente, porque existe uma lógica de expropriação dessa noção de saúde, porque a saúde ela é um atributo cuja consciência, né, de cuidado de si, ela pode ser desenvolvida. Nós podemos formar o sujeito para que ele desenvolva isso. A escola poderia fazer isso, trabalhando essas questões. Né? E aí o sujeito ele é capaz de enunciar o que vai bem e o que não vai mal com ele. A nossa lógica de cuidado em saúde hoje é assim: eu estou mal, eu vou no médico, eu digo para ele o que eu tenho, ele diz para mim o que eu sinto. Eu digo para ele o que eu sinto, desculpa, ele diz para mim o que eu tenho. Né? Porque o papel dele é diagnosticar. Ele faz uma série de correlações lá com o que eu estou enunciando, com o que ele vê clinicamente, não é uma ciência exata, né? E ele supõe um diagnóstico. Você já viu um fenômeno interessante que acontece hoje no mundo? Dado fantástico domingo. Um novo nome para o transtorno aí. Na segunda-feira todo mundo tem. Né? Quando lançou o nome do transtorno positivo desafiador, o famoso TOD, que não é o TOD de tomar com Nescau, né? Igual o Nescau, o inimigo do Nescau. O transtorno positivo desafiador, quando ele foi inserido, né, como um transtorno a ser diagnosticado em crianças que são crianças que fazem enfrentamento, né? Deu lá as características das crianças desafiadoras, que se opõem o tempo todo, que não aceitam regras, que não querem receber limites de forma nenhuma, etc e tal. No dia seguinte, na escola, tinha um monte de crianças com TOD. Essa é TOD, essa é TOD, essa é TOD, essa é TOD. Quando, antes disso, nós
podemos parar para pensar, o que leva essa criança a me colocar, a me confrontar, ou a se contrapor a mim? O que ela está me convocando? Ao invés de eu me sentir desafiado para a guerra, por que eu não me desafio a pensar qual é a proposição que essa criança faz ao me levar a desconstruir a minha prática, que talvez ela não suporte mais. Ela acha chato mesmo, porque a informação hoje ela tem isso aqui, né?